Quais temas você acha que pode cair nesse ano na redação? Tá. Do Enem, ele mandou todas. Mandou do Enem, FUVEST e VUNESP. Ele mandou VUNESP, não mandou nem Barbosa? UNESP. Arthur Barbosa? É Arthur VUNESP Barbosa pra já. XX. Eu acho que eu conheço esse rapaz aí. É Nossa. VUNESP pra já garantir Gente todas, boa. né? Não, o cara foi ligeiro. Esse Arthur aqui foi muito ligeiro, cara. Muito ligeiro. Ó, eu fiz até uma listinha aqui Boa! de algumas questões que eu acho que podem cair. Gente, segura aí. Eu tenho uma curiosidade. Já escutei falar, você pode me corrigir se isso tem a ver ou não. Que, por exemplo, a temática de construção de conteúdo do Enem, a prova geralmente é produzida em maio. Então, é nesse contexto mesmo? Então, pode ser que por ali, dos eventos que aconteceram naquele período, por exemplo, uns alunos essa semana me zoaram lá sobre que saiu a notícia que acharam pedaços das pessoas do submarino. Eu falei, nossa, quando que foi o submarino? Será que pode ser uma temática no contexto da prova? A questão da implosão do submarino, putz, será que pode ser e tal? Mas enfim, eu fiquei viajando sobre o universo de possíveis ter temas. essa informação. Que o Enem, por exemplo, a prova é produzida lá em maio e tal. E eu falo que, assim, outubro é um mês que os professores de redação estão ansiosíssimos e muito loucos, porque, assim, a gente quer tentar trabalhar maior, né, gama, assim, de temas possíveis. É lógico que é muito difícil acertar, e aquilo que eu falei, não é o meu foco como professora. Eu acho que os alunos perdem muito quando eles ficam tentando acertar o tema. Eu acho que o caminho tem que ser outro, mas a gente pode pensar em algumas possibilidades de assuntos, de problemas que podem aparecer aí. E sim, Denis, isso que você falou existe. Né, em geral, as provas ali do Enem, elas são feitas até a primeira metade, né, o primeiro semestre, vamos colocar assim, do ano. Só que a gente tem que lembrar também que o Enem tem bancos de temas. Então, pode ser que tenha, né, uma questão, né, que se relacione com algum evento do começo do ano, ou pode ser que seja usado um tema que já tenha, né, sido feito anteriormente. Mas assim, possíveis questões. Aí eu fiz uma listinha aqui, né, pra ir lembrando de algumas coisas. Anotem, filho, pelo amor de Jeová, hein? Anota. Fica ligado aí. Questões relacionadas à infância, né? Então, apesar de hoje no Brasil a gente ter o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, já fica em um repertório também, que são leis, né, direcionadas às crianças e os adolescentes. A gente sabe que essas leis não são garantidas. Uau. Não são colocadas em práticas na totalidade, porque se fossem, né, a gente não teria casos de violência contra criança, a gente não teria caso de abuso, de criança fora da escola, a gente não teria caso de gravidez precoce, de casamento precoce, né? E lembrando que esses problemas sociais atingem, em sua maior parte, as crianças que estão em situação de desigualdade, né? Então, assim, algumas problemáticas para a gente pensar relacionadas à infância. Essa questão da alfabetização, né? Muitas crianças que estão, né, com déficit de alfabetização, pós-pandemia. Fortemente. Forte. Aí penso, já trazendo a questão de déficit, né? A questão de déficit habitacional, né? O número de pessoas em situação de rua está muito alto, o número de pessoas em situação de insegurança habitacional mesmo, né? Então, assim, mora num lugar, mas esse lugar ele não é seguro. Sim. Questão da insegurança alimentar é um tema forte. Não é todo mundo que tem acesso à alimentação, né? Às vezes até tem uma alimentação, mas não é a alimentação que deveria ser. Bom, questão da baixa cobertura vacinal no Brasil. Então, doenças que já tinham sido erradicadas estão voltando a aparecer porque as famílias deixaram de vacinar. E isso até, gente, essa queda na vacinação começa lá para 2017, 2018. Questão dos refugiados, pensando num tema mais FUVEST, mais VUNESP. Sim, que ele propôs aqui, legal. Refugiados. Questão dos idosos, né? Etarismo, que é o preconceito em relação à terceira idade. Capacitismo, preconceito em relação a pessoas com deficiência física. Gordofobia, preconceito em relação a pessoas obesas. E esgotamento profissional. Eu acho que é um tema interessante da gente pensar essas questões de burnout, sabe? A pandemia também gerou básico. muito isso por conta de muita gente trabalhar aqui online. Exato. Você não tem hora para isso. É justamente isso. Não trabalha infinito, você não para mais porque está online. Porque está no home office, você está online. E aí, Denis... eu ia falar alguma coisa, fugiu da minha cabeça. Mas era nesse aspecto. Lembrei. Calma aí. Thaís é maravilhosa, velho. Às vezes dá uma caçada na borboleta. Mas, Denis, isso que você falou é importante, porque, às vezes, o problema que a gente tem atual, lembra que eu falei das causas, do passado do problema? Pode ser uma causa recente, tipo o mundo pós-pandemia. A pandemia trouxe uma reorganização, né, do nosso mundo, assim. Então, isso pode aparecer como um repertório também. Excelente. Também acho, Você é louco, excelente.